Terminou há pouco a última sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal. E quem acompanhou a sessão e traz para a gente agora ao vivo todos os detalhes é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Bom, os ministros analisaram uma extensa lista de processos, 37 no total. Como é tradição, aqui no Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, fez um discurso de encerramento com o balanço da produtividade ao longo do ano. Ele agradeceu aos demais ministros do STF pelo empenho e pela disposição em analisar diversos assuntos polêmicos, que foi a marca registrada deste ano aqui no STF. Bom, os julgamentos polêmicos e também tomadas decisões colegiadas, aquela que todos os ministros decidem juntos, tanto no plenário quanto nas turmas, né? Foram mais de 17 mil. A gente vai ver agora como foi um pouco dessa sessão de encerramento de 2019, do ano legislativo, no judiciário, perdão. Vamos ver. O STF fecha 2019 com pouco mais de 30 mil processos em tramitação, o menor número dos últimos 22 anos, 20% a menos do que no ano passado. A Corte está decidindo mais em menos tempo e, consequentemente, baixando mais processos, mas tudo sem prejuízo da qualidade da prestação jurisdicional. Fizemos isso a despeito da diminuição real de 20% no orçamento da Corte. Fizemos isso tudo nesse ano, ministro Marco Aurélio, com 20% menos orçamento do ponto de vista comparativo com o orçamento de 2009, reajustado. Este ano, o Supremo recebeu quase 93 mil processos. A Corte proferiu 114 mil decisões, 17 mil delas tomadas pelos ministros em conjunto no plenário e nas turmas. Produtividade que estimulou o bom humor na última sessão do ano. Eu costumo dizer, inclusive, que eu não sou mais operador do direito, eu sou estivador do direito. Para o ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal encerra o ano comprometido em garantir a integridade dos direitos fundamentais dos cidadãos, a segurança jurídica e paz social. Eu não tenho dúvida que esse ano de 2019 será registrado na história do nosso país como um período extremamente marcante, doutor Aras, doutor André Mendonça, extremamente marcante na história da nossa nação e que o papel desse Supremo Tribunal Federal foi fundamental na pacificação social nesse ano de 2019. E para falar mais sobre o balanço de 2019 do Supremo Tribunal Federal, eu recebo agora aqui no estúdio a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Karina, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Bom, nós acompanhamos agora na reportagem da Evne o balanço feito pelo ministro-presidente Dias Toffoli, mas tivemos uma manhã muito produtiva, com muitos julgamentos, uma sessão jurisdicional normal, né, Karina? Normal, eu diria para além do normal, Rafaela, porque foram muitos julgamentos de listas dos ministros. Salvo engano, o ministro acabou esgotando a pauta de julgamentos que havia sido publicada para a sessão extraordinária desta quinta-feira. Dentre os vários julgamentos realizados, dentre eles recursos, ações diretas de inconstitucionalidade que foram julgadas e duas delas eu destacaria, mas o julgamento não foi encerrado, mas são dois temas que chamam bastante atenção. Em um deles, os ministros estão discutindo se uma lei do Estado de São Paulo teria extrapolado os limites na competência residual para legislar sobre direito do meio ambiente, na medida em que já existe uma lei federal determinando as informações no rótulo de produtos. Qual era a grande discussão? Nessa ação direta de inconstitucionalidade, argumentava-se que a lei federal estabelece que produtos, na comercialização dos produtos de consumo humano, animal ou mesmo para utilização na agricultura, deve vir informado no rótulo desses produtos comercializados sempre quando houver organismos transgênicos acima de 1%, essa informação deve constar no rótulo desses produtos. Hoje não consta. Não, isso é o que determina a lei federal. A lei estadual fez o quê para ser questionada aqui no Supremo Tribunal Federal? Ela disse que, além da informação quando for superior a 1%, deve também constar quando esse produto transgênero for igual a 1%. A ministra Rosa Weber, relatora dessa ação direta de inconstitucionalidade, já havia votado e entendeu que não havia qualquer inconstitucionalidade, que era possível porque estava na defesa do meio ambiente.
Mas hoje o voto vista foi apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes, que abriu a divergência e já foi acompanhado por mais 3 ministros. Temos 4 votos pela procedência da ação e 3 votos pela improcedência. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, isso poderia, de uma certa forma, inviabilizar essa lei federal na medida em que uma empresa, por exemplo, que produz um produto distribuído em todo o território nacional, teria que fazer um rótulo específico para 25 estados e o Distrito Federal e um rótulo diferenciado, de repente, somente para o estado de São Paulo. Imagina isso na prática. Na prática, exatamente, foi essa a questão. Mas outros ministros que entenderam que não haveria inconstitucionalidade, entenderam que essa legislação estadual do Estado de São Paulo estaria dentro da competência concorrente para legislar sobre meio ambiente e que, portanto, não haveria esse conflito aparente, julgavam inconstitucional. Mas julgamento, nesse caso, ele foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli e esse pode ser um dos temas que podem voltar à pauta do plenário no ano de 2020. Vamos aguardar. Bom, o ministro Dias Toffoli ele fez um balanço também ali no finalzinho e disse que foi um ano muito produtivo e positivo também para o Poder Judiciário, Karina. Eu diria até, Rafaela, que a gente acompanha as sessões plenárias, ele acabou repetindo uma frase que no balanço do meio do ano ele também disse. A Suprema Corte do Brasil é uma das Supremas Cortes que mais julgam em todo o mundo. Os números chegam a impressionar, até os ministros ficaram assim, bastante impressionados com a redução do acervo e a grande quantidade de processos que foram decididos, tanto em decisões monocráticas como em decisões colegiadas. Então, fecha-se o ano de 2019 com resultados bastante produtivos e com a expectativa, segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, de que esses números diminuam cada vez mais, o número de processos diminuam cada vez mais, mas o positivo cresça sempre aqui na Suprema Corte. O ministro Toffoli falou ali, né? Nós estamos julgando mais em menos tempo, né? Essa é a ideia. É uma prestação, a eficiência na prestação jurisdicional, essa eficiência é o que é buscado principalmente enquanto direito fundamental de todo cidadão. Ter essa resposta do judiciário em um menor tempo possível e eu acho que esses números apresentados acabam trazendo essa transparência dentro do Poder Judiciário. Ok, Karina, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Boa tarde.